no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo de número 124, versículo 1 a 8. Vamos ler o texto. E hoje eu gostava de partilhar convosco sobre o tema, um tema fundamental, crucial e essencial para a nossa vida cristã enquanto andarmos aqui nesta terra. É uma certeza que nós devemos ter intrínseca, vincada, marcada em nós, no nosso coração. É uma certeza que nós temos que ter, de muitas certezas que você possa ter na sua vida, ok? De muitas certezas que você possa ter na sua vida, existe uma que está acima de todas. E é o tema da mensagem de hoje, que é Deus está conosco. Deixa-me olhar bem para ti para ver se você crê nisso. Quem sou eu para julgar, ok? Mas a cara fala o que o coração sente às vezes. Não é? Deus está conosco, meu irmão. Deus está conosco. Meu pai está aí ao teu lado. Meu Deus. Marlene, está aí, olha aí, God. Deus está conosco. Está aí ao lado. Jesus e Ronaldo, não sei se ele cabe aí no meio de vocês, mas certamente está aí no meio de vocês. Ok? Então não amassem muito, tá? Deus está conosco. Em todo o tempo Deus está conosco. É uma promessa. Eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. Ele está conosco. Glória a Jesus. Acabou a mensagem, vamos orar? Já está, que mensagem mais poderosa seria, se não esta, que Deus está conosco, a certeza que Ele está conosco. E quando e como Ele estará conosco? Quando é que nós temos que ter essa certeza, essa convicção sempre? Mas como seres humanos, quando é que nós temos que ter a certeza, ou é fundamental, crucial, que nós saibamos que Ele está connosco? É nos dias da provação, nos dias dos testes, das lutas, das garras de Satanás. Nós sabemos que Ele está connosco. Quando vem os tsunamis na nossa vida financeira, quando vem as provas na nossa alma, quando vem as tentações, quando o pecado bate à porta e quer invadir a nossa alma, temos que ter a certeza que Ele está connosco. E as manchetes de jornais, as capas de revista, o Facebook, o Instagram, têm inundado a nossa vida com montes, carregadas, contentores, paletes de provações, fogos, condições financeiras, daquilo que foi, aquilo que é. O povo já está a estremecer, que o gasóleo vai e a gasolina, os combustíveis vão aumentar já amanhã. E criticam o governo, criticam este, criticam aquele. Então há guerras por todo lado, há guerras dentro de casa, guerras fora de casa, guerras no trabalho, problemas com pessoas, no ministério, fora do ministério, entre marido e mulher, filhos e filhas, pais e mães. É guerras. Isso é uma verdade que nós sabemos. Que como cristãos nós não estamos imunes às guerras que se passarão aqui nesta terra. Estão conscientes disso? Escuta, quantos estão conscientes disso? 3, 4, 5, 7, 10, 20, um terço da casa, sabe? Enquanto cristãos nós andaremos nesta terra e seremos tentados, provados, passaremos por aflições. Será se eu pudesse entrevistar alguma daquelas pessoas que o fogo entrou pelas suas casas sem bater, invadiu e destruiu tudo? Será isso? Possivelmente haverão cristãos naquele lugar. Eles poderão confirmar isso. Sou um cristão e não deixei de passar por este fogo que devastou, arrombou a minha casa. Sou cristão, mas o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão, ou o meu amigo faleceu no Covid, na época do Covid. Sou cristão e de repente o meu pai, a minha mãe, o irmão morreu. O coração parou. Do nada, ninguém dava. Por isso, então nós não estamos imunes às nossas provações nesta terra. E o texto fala sobre isso. Vamos ler. Salmo 124, versículo 1 a 8. O rei Davi, autor deste salmo, vai começar com uma expressão... Meu Deus. Ao ler, acompanhe com os seus olhos e leia. E o rei Davi diz o seguinte: meu Deus, está é uma expressão da alma de Davi.
Está duas letrinhas apenas, um A e um H e pontos de exclamação. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E eu poderia repetir, no texto não diz, se não fosse o Senhor, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Se não fosse o Senhor, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Meu Deus, pentecostal que não faz barulho, está com defeito fabricação. Meu Deus, quando já ouviram esta expressão? Há uma expressão, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Não podemos deixar de dizer que é boa, não é? Então eu sei que há muito pentecostal aí do fogo, da labareda de fogo. Então se você tem essa chama acesa em si, se você tem esse motor pentecostal ou da Assembleia do... por amor de Deus, quem sou eu para travar essa onda, esse fogo, essa chama ardente? Então, libera aí. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Então, amém. Mas digamos que aquele que vai disputar isso não seja a voz de um homem, não seja motivação carnal, mas que seja um indício do Espírito. Não carnalizemos aquilo que é do Espírito, amém? Então, não seja, mas que vivas o ambiente que é criado pelo Espírito. Isso é viver o Espírito Santo e o ambiente da igreja, amém? Quantos perceberam? Então, tal como eu disse, e o texto afirma, nós passaremos por aflições, nós passaremos por tribulações, tentações, nós seremos tentados enquanto cristãos. Quantos cristãos estão aqui? Levanta o teu braço só para eu ver. Uns estão meio assim. Vê que permanece cristão aí. Permanece cristão. Meu pai, eu sou cristão. Meu Deus do céu. Bora aí. Johnny, tu és cristão, Johnny. Levanta o braço. Exatamente. Tem muito cristão aí. E você pode dizer a mim, pastor, é verdade. Passo por cada tribulação, meu Deus. Pastor, mas eu pensava que este convite ao cristianismo fosse entrar numa colónia, num retiro espiritual, every day, every moment. Não. Entrar na caminhada cristã é entrar numa guerra. Mas não é uma guerra desprovida de armas. O Senhor nos chama para uma guerra, para uma batalha, para um combate. Daí o apóstolo Paulo referiu muitas vezes a palavra combate, guerra, na sua carta aos Efésios, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que quando vier o dia mau estejais preparados, fala de armadura. Então nós iremos passar por provações, sofrimentos, vales escuros, de morte, desertos, séquidos, sem nada, sem vida. Iremos passar, e isso não é novidade para todos nós. E nós podemos comprovar aos dias de hoje. Não é necessário olharmos muito para o passado, mas os dias de hoje assim falam e refletem esses problemas que nós passamos diretamente ou indiretamente, no campo político, ideológico, sentimental, emocional, profissional, financeiro. Em várias áreas da nossa vida nós passamos por crises e elas nos cercam. Elas nos tentam engolir, elas nos tentam tragar, elas nos tentam queimar, mas em todas elas o Senhor está conosco.
Meu Deus do céu, o Senhor está conosco, meu Deus. Pastor, mas eu tenho um pai na cama, enfermo, doente há 3 meses, 4, 10, 1 ano, seja quando for. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor estará sempre conosco. Mas para além dessas áreas físicas, nós iremos passar por tribulações aqui nesta terra, nesta esfera terrena, neste corpo físico. Nós também temos uma área espiritual no qual nós iremos ser tentados. Existe uma guerra espiritual, pois a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas... Então nós, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, nós, no campo físico como no campo espiritual, nós iremos passar por tribulações. Mas a sua palavra diz, não percas a esperança, meu irmão. Bora, ajuda-me a ter fé. Ajuda-me a alimentar a tua fé. Não percas a esperança. Pensa na tribulação na tua vida. Não percas a esperança. Agarra com unhas e dentes a esperança que ainda te resta. Agarra com unhas e dentes a esperança que ainda tens guardado no teu coração. Agarra com unhas e dentes a fé que ainda tens em ti. Não permitas sucumbir. Não permitas que essa esperança se desvaneie entre os dedos da sua mão como água. Não permitas a esperança. Deus proverá um meio, uma alternativa, uma saída, um livramento a todos nós, em meio a tudo isso. Crê nisso, meu irmão. Esse problema que está na sua casa, esse problema na sua vida financeira, esse problema no campo de saúde, esse problema, seja qual for, no campo ideológico, problema com o filho, problema com a esposa, seja qual for o problema, ou a tribulação, não existe maior que o nosso Deus. Não é maior que o nosso Deus. Há uma esperança. Deus vai nos dar livramento. Deus vai nos livrar em todos os campos de guerra. Não existe inimigo maior que o nosso Deus, mais poderoso que o nosso Deus. E essa é a nossa certeza hoje, tem que ficar vincado no nosso coração. Deus está conosco. Conosco. Deus está conosco. A imagem de outros salmos, são cerca de 15 salmos. 15 salmos, do 120 ao 134, são chamados salmos de romagem, cujo povo de Israel, na sua romaria, cantavam, ecoavam estes salmos de romagem, cantavam como uma expressão de adoração a Deus. E o Salmo 124 é a imagem disso. É um salmo de romaria, de romagem. É quando a sua romaria para adorar ao Senhor em direção à Terra Santa, eles cantavam, ecoavam este salmo com se não fosse o Senhor. Imagina aqueles milhares de pessoas ecoarem no trajeto para Jerusalém. Meu Deus, se não fosse o Senhor, eles ecoavam. Mas este salmo expressa o quê? Dá ênfase ao quê? Aos livramentos, à mão poderosa do Senhor em meio às tribulações. Se não fosse o Senhor. E Davi usa 5 metáforas para ilustrar as provações que nós iremos passar aqui nesta terra. Davi, neste Salmo 124, vai usar 5 metáforas para ilustrar as provações, o tipo de provação, a intensidade de provação que nós iremos passar aqui nesta terra. Que ilustrações Davi usa? Em primeiro lugar, Davi vai usar um terremoto. As terras vão se abalar. Verso 2. Quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. E o que é que o Davi está a querer dizer aqui com o engolir? O que é que a palavra engolir reporta? Fala de um terremoto. Um terremoto tão intenso que veio sobre a vida de Davi que a terra se fende. Abre um buraco, abre uma fenda, uma brecha tão grande e o engole. Davi retrata esta provação, esta luta, este problema na sua vida como um terremoto.
Um sismo que vem sobre a sua vida e abre, rasga uma fenda e o engole vivo. Este era o coração do rei Davi. Esta era a provação, era como a intensidade das provações na sua vida. Este engolir remota para um abalo sísmico. Não só engole, mas o que é que provoca também? Um abalo. Estremece a estrutura emocional, física e espiritual de Davi, sofre um abalo. A sua vida sofre um abalo, a sua alma sente um abalo de incerteza, de dúvida. Do que é que poderá surgir mais? Então, engolir é a terra abre e traga tudo aquilo que estiver à superfície. Ok? Então Davi está a retratar que a perseguição que se instalou contra ele, que vinha contra ele, era de tal forma que ele retrata, ilustra como um terremoto. Uma brecha que se abre e o engolve. Eu não sei se fosse... Meu Deus, nem há tão pouco tempo houve um sismo em Portugal. E muitos sentiram o abalo desse sismo. Um sismo que, em comparação com o que acontece em outras terras, na Turquia, por exemplo, que devastou cidades e cidades, famílias foram devastadas. O que houve aqui em nada se compara. No entanto, quantos aqui ficaram com medo? Quantos aqui foram para a rua? Quantos aqui sentiram a sua alma? Meu Deus, será que vou morrer? Quantos? Agora imagina o que estava a acontecer com Davi. Ele retrata como algo que o engole, que abala a sua estrutura. E é aquilo que muitas vezes nós sentimos. Ou estás a sentir, ou poderás vir a sentir um abalo. Quando estás sujeito a provações, as tuas estruturas, a tua natureza, o teu caráter, a tua firmeza, a tua fé, a tua convicção que Deus está contigo se abala. Tu deixas de acreditar se realmente o abalo é tão forte, o sismo é tão poderoso, a bala engole de tal maneira, tu perdes a esperança, perdes a certeza que carregavas até hoje, certeza que Deus estava contigo e era o que estava a passar com o rei Davi. Talvez estejas a passar por situações muito intensas, meu irmão, que jamais nós calcularíamos que iríamos passar. Uma doença sem cura, sem esperança para os médicos, um problema financeiro que dívidas chegam atrás de dívidas, os filhos mergulhados nas drogas, a mulher, o casamento já totalmente desfalcado, perdido. A tua fé, as tuas emoções, e sentes que estás a ser engolido, sentes que a terra está-te a tragar, a rasgar a tua alma. Jeremias 51:34 diz o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, colocou o nome de lado e fez de mim um vaso vazio como um chacal e me tragou. Talvez estejas como o profeta, sentindo um vaso vazio, tragado, engolido pelas situações que estão a ocorrer. Não sei quantos aqui já foram enterrados na terra, na areia, na areia da praia. Hã? Quantos já se sentiram aflitos nas brincadeiras que aquilo enterra, o peso é tanto, desenterra rápido, desenterra. Quantos já se sentiram? Eu já senti isso. A brincadeira foi longe demais, desenterra, aquilo começa a pesar. E às vezes nós sentimos assim, meu irmão. A nossa alma está pesada, está carregada porque estamos a ser engolidos. Um tremor de terra abala a nossa vida. Um tremor de terra estremece o nosso coração. Toda a nossa região sentimental estremece. Os nossos pilares, os nossos fundamentos, a nossa maneira de ser, de estar, abala connosco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo fala aqui de algo semelhante. Porque, irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos. As tribulações que sobreveio na Ásia foram acima das nossas forças. Ali levou-nos ao ponto do desespero. Houve um terremoto muito grande que levou ao ponto do desespero. E você talvez esteja desesperado hoje aqui nesta manhã. Talvez esteja desesperado com a tua própria vida. O que é que eu vou fazer na minha vida amanhã?
Mas qual é a segunda metáfora que Davi usa neste salmo? O fogo. Salmo 124, 3. Eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. E Davi fala aqui de uma perseguição, de uma provação muito grande, que veio como uma chama, um fogo ardente, que estava a queimar. Já não bastava o tremor, já não bastava o abalo, já não bastava a fenda, o sismo, tudo aquilo que havia sido provocado por um tremor de terra. Mas ainda veio uma chama, um fogo que queimava Davi. E aqui o fogo não é o fogo do Espírito, é um fogo de ira que causava desespero na vida de Davi. A perseguição era de tal forma que ele considerava um fogo que estava a queimá-lo. E esse fogo que o queimava provocava o quê na sua alma? Aflição. Provocava o quê no seu espírito? Aflição. Ele estava aflito, aflição de coração. A sua alma, o seu espírito, o seu coração estavam aflitos. E quando uma pessoa está aflita, como é que ela reage, meu irmão? Meu Deus, perde o sentido da vida, a lógica da vida. Perde o sentido do propósito de Deus na vida. Quando uma pessoa está aflita, age por sua conta. Aliás, nem é por sua conta, é por alguma conta. Porque os seus cálculos, os seus pensamentos, uma pessoa aflita. Meu Deus do céu, meu Deus, meu filho era pequeno, 2 anos, 3 anos, não sei, não me recordo. 2 anos talvez, 1 ano e tal. Faz xixi na cozinha. Os pais, pode rir, é normal. Faz xixi, estava sem fralda, estava todo nu lá em casa. Ele faz xixi na cozinha. Meu Deus, olha, Guilherme, ai. Os pais, como é óbvio, vão passar a esfregona. Limpar, certo? Desinfeta, lexívia, desinfeta tudo. Pronto, já está. Não faz mais isso, Guilherme. O Guilherme vem disparado, o pai está na cozinha, vem disparado, o chão está molhado, escorrega, bate diretamente com a cabeça no chão. Eu olhar para o meu filho, estava no chão, ele começa a revirar os olhos. O que é que o meu coração fica? Como é que o nosso coração ficou? Aflito, acelerado. Meu Deus do céu, ainda há 30 segundos atrás, um xixizinho no chão trazia tanta alegria ao nosso coração. E agora estamos aflitos. Oh, meu Deus, eu não sei. E agora, os olhos estavam a revirar. Só se via a parte branca. Meu Deus, o que é que está a acontecer? E a aflição provocou em mim o quê? E a minha esposa andava na casa, ai meu Deus. E eu andava, meu Deus, eu nem encontrava o telemóvel, não encontrava as chaves do carro, e aquilo estava no mesmo lugar, no mesmo sítio. Mas o que? A aflição cegou-nos. A aflição foi tão intensa que nos tirou a paz de há 30 segundos atrás. A alegria de há 30 segundos atrás. Houve um desespero, uma aflição na nossa alma. E Davi aqui está a dizer que se envolveu numa situação que o deixou aflito, que o deixou oprimido, angustiado. E talvez você esteja aqui assim, aflito, sem saber o que vai fazer amanhã, aflito sem saber o que é que vai fazer mais daqui a pouco. Talvez estejas angustiado. Quando uma pessoa está angustiada e tem prazos a cumprir, parece que aquilo corre muito mais rápido. O tempo passa e o desespero aumenta. A verdade é que quando o tempo é de alegria, parece que passa. As férias passam rápido ou não? Muito rápido, mas em tempos de aflição, e você tem um prazo para cumprir, é da mesma forma. Meu Deus, o tempo está a passar, e agora? Meu Pai do céu, e agora? E isso acontece conosco. Aflição. E Pedro fala isso aos seus discípulos na sua carta, na primeira carta. Diz o seguinte: mas aqui era fogo. Aqui era fogo de queimar a carne, os ossos, a pele, os músculos, queimar vidas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. E este texto tem um contexto. E o contexto na altura era que a igreja primitiva estava a ser perseguida em Roma. Estava a sofrer uma grande perseguição. E a verdade é que Nero, o imperador na altura, estava a queimar os cristãos. Estava a perseguir os cristãos. Estava a matar os cristãos. Mas Pedro diz: não vos estranheis a ardente prova
que vem sobre vós. Não estranheis, porque já vos havia dito. É normal, é evidente. Não estranheis, não sejam apanhados de surpresa. Está a dizer, pregações anteriores, ele prega sobre isso. Vocês vão sofrer perseguições, serão tentados. E agora ele está a dizer, não estranheis, porque já vos havia dito. Vocês já tinham conhecimento, então não estranhem. Então nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados. Já Jó, também está escrito 30, 15, 17. Sobrevieram pavores como vento, perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma e os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me trapassaram os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. E esta é a expressão, a fala de um homem aflito. Mas qual é a terceira metáfora que Davi usa no Salmo 124? Ele usa a metáfora das águas. Salmo 124, versículo 4 a 5. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então o texto aqui ilustra e fala de um cerco, do apertar cada vez mais das tribulações, das aflições. Eu não sei se você já viu na televisão, no YouTube, no Instagram, seja onde for, Facebook, como é que se comporta um tsunami. Quando as águas e as correntes vêm com uma força tão grande, é uma massa que move edifícios, move árvores, move carros, move tudo e mais alguma coisa. Destrói tudo aquilo que apanhar pela frente. Era o que Davi estava a ilustrar. Era o que Davi estava a dizer. Por todos os lados, seja qual lado, eu não tenho escapatória. Porque as águas estão-me a submergir, estão a vir sobre mim. Estão a arrastar toda a minha vida. E Davi ilustra isso naquilo que escreve, e a sua história assim o relata, que ele tinha problemas na sua alma, tinha problemas no seu campo físico, tinha problemas contra os seus inimigos, os filisteus, tinha problemas dentro de casa, fora de casa, e tudo vinha sobre ele. Uma coisa é nós termos, minha esposa está doente, está hospitalizada, e você ter um foco naquele problema. Outra coisa é você ter um filho com problemas e o seu foco é somente aquele problema. Outra coisa é você amanhã ir trabalhar e tem aquele problema no trabalho com o colega abençoado ou o patrão abençoado, ter o foco naquele problema. Outra coisa é você ter a mulher, ter o filho, ter o patrão, ter o problema financeiro, ter doença, ter isto, ter aquilo, ter o outro, ter tudo ao mesmo tempo, que se sente mergulhado nos problemas, sufocado pelos problemas. Você não vê escapatória, não vê alternativa porque você está a ser mergulhado nos problemas. E os problemas na vida de Davi vinham como correntes de água. Correntes fortes. Asfixiavam, sufocavam-no, deixavam-no sem saída. Talvez te sintas assim, sufocado. Talvez sintas que a tua casa tenha sido arrastada por um brutal tsunami. Talvez aquele jardim bonito que tu tinhas lá na tua casa, à frente, ou na tua casa, seja onde for, tenha sido devastado, devorado. Aquele casamento maravilhoso, aquela relação maravilhosa, aquele ministério lindo, aquele propósito tenha sofrido um abalo tão grande, nos quais tu não tens força. Talvez te sintas arrastado, devastado, devastada pelas águas que sobrevieram sobre a tua vida. Davi sentia-se assim. Salmo 22, versículo 11 a 12 diz o seguinte: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Não te distancies de mim, Deus, porque as provas virão, as tribulações virão. Salmo 69, 14, 15. Livra-me do lamaçal para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos quais que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço.
Talvez a sua oração seja essa. Deus, não te distancies de mim, não te afastes de mim, não permitas que eu me afunde, não permitas que eu me afunde no lamaçal. Talvez a sua oração seja assim, em lágrimas na sua casa, em prol do seu matrimônio, da sua família, dos seus projetos. Talvez você se sinta assim, num pântano de problemas. Eu lembro que em criança fui para uma chácara, digamos assim, em Águas de Moura, se não me engano. E foi a primeira vez que eu tive a sensação de cair num pântano. E as areias movediças. Nos filmes já havia as areias movediças que o pessoal mergulha. Eu não... Ok, mergulhei naquele, mas aquele já vou contar. Nos filmes a gente vê o pessoal mergulhar e depois não se pode mexer. Mas vai afundando, afundando. Verdade ou não? Graças a Deus tive aquela sensação. Mas aquilo tinha fundo. Era um lamaçal muito grande, mas quando eu pus terra, meu Deus, acho que foi aí que eu converti. Inconscientemente. Inconscientemente acho que foi aí que eu converti. Eu comecei a cair na lama. Aquilo começou a afundar, a afundar, a afundar, a afundar. Eu já estava a ver a minha vida andar para trás. Meu Deus, e agora? Porque já tinha visto filmes. E aquilo foram areias movediças e aquilo começou a afundar. E às vezes nós estamos assim. Onde é que os seus pés estão fundamentados? Parece que às vezes está areias movediças e vocês cavam e vê uma carta das finanças para pagar. E vocês cavam, vão mais um culto, mais uma oração, mais uma campanha, mais um jejum. E vocês cavam e vem agora a carta do CEF a dizer que agora só entrevista, só para o ano. E vocês cavam e a possibilidade de trazer os seus filhos para Portugal se desvaneia e já não vem mais. E vocês cavam, querem encontrar a cara metade e já não é a cara metade, é a cara um quarto, um terço, seja o que for. Quando se sentem assim, você está a correr atrás do seu matrimónio, cavas e se sente-se em areias movediças, engolido. Mas agora o Davi, o salmista, usa a figura de um leão. Ele já usou a terra, a água, o fogo, que provoca aflição em nós, mas agora ele usa a figura de um leão. Salmo 124, 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Eu não sei se você já viu National Geographic. E o leão ganha sempre. Ou o tigre, as feras. Normalmente, 90-10, vá. 90% das vezes. E você vê o leão. Olha a figura que Davi estava a querer retratar. Era o leão que corre atrás da presa. Corre e abocanha a presa aqui pela cervical. Verdade? Cervical. Para quando partir a cervical e vai à vida. E Davi sentia-se assim. Davi dá esta ideia que é um leão, corre, e a presa é capturada. Os dentes são vincados. E agora isso tem-me aparecido algumas vezes no Instagram. A presa, não sei se sou o leão ou sou a presa. Tenho que ainda ver o que qual é o revelamento do Instagram. Mas a verdade é que quase sempre que a presa abocanha, que o leão abocanha a sua presa, a presa morre, é asfixiada, é morta e serve de alimento para o seu inimigo. E Davi está a retratar isso. Os leões, os meus inimigos andam à espera de uma oportunidade. Os meus inimigos querem me tragar, querem me matar, querem devorá-lo ao fio da espada. É o sentimento de Davi, era aquilo que Davi passava em sua vida. Escuta, e os inimigos existem no campo físico. Nós temos inimigos nesta terra. Nós temos pessoas que não gostam de nós. Nós temos instituições que não gostam de nós. Nós temos públicos que não gostam de nós. Enquanto que aqui estivemos neste mundo, fique ciente disso, meu irmão. Nem toda a gente vai dar uma palmadinha nas suas costas. Os nossos irmãos da igreja primitiva não passaram por isso. E nós também não iremos passar. Irão haver pessoas que irão invejar a sua vida. Irão desejar o seu mal. Irão provocar o mal à sua vida. Irão. Instituições também. Mas também no campo espiritual. O leão que se retrata aqui não é só no campo físico, os nossos inimigos vêm ao fio da espada tentar matar-nos, mas também o diabo, Satanás, é o leão que anda ao nosso redor à espera de uma oportunidade para que nos possa tragar. Ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E a figura do leão é essa, do nosso inimigo, Satanás.
E nós temos que saber que neste mundo temos armas para combater. A sabedoria de Deus, a presença de Deus, a santidade em Deus. Mas no campo espiritual também temos a oração, o jejum, a súplica. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que ter consciência disto. Estamos cercados por inimigos. Salmo 22:13. Davi diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Eu acho que nós ainda não temos bem a noção da força, da potência de uma dentada de um leão. Certa vez um circo aqui, há muitos anos atrás, um circo aqui em Setúbal. Um senhor que estava um pouco alcoólico, na brinca, não sei, de coragem ou falta dela, vai querer fazer, tem as barras, o leão estava na sua jaula, tem as barras protetoras, mas ele não sei o que é que lhe deu, pronto, passou as barras e queria fazer uma festa ao leão, só com uma patada, arranca-lhe um braço, só com uma patada. Tenha noção da força e do poder do seu inimigo, meu irmão. Você, enquanto está nesta terra, não é só glória a Deus, você tem que treinar. Você tem que exercitar, você tem que ter consciência da dimensão do seu inimigo. Porque se você não conhece o seu inimigo, jamais vai conseguir vencê-lo. Porque o conhecimento do inimigo é aquilo que nos faz derrotá-lo também. Não é somente o conhecimento, a palavra a ser usada contra o inimigo. Não basta ter a espada, há que saber manuseá-la. Não é só saber ter a espada, há que saber manuseá-la. 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, devorar. Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios 4,27: não deem lugar ao diabo. E quinta metáfora para terminar estas 5 ilustrações. Davi fala de um passarinheiro. Salmo 124:7: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se. O que é que Davi está a querer dizer com passarinheiro? Que outros tipos de provações o cristão passará nesta terra enquanto ser vivente? Que tipo de provações nós iremos passar aqui nesta terra? Passarinheiro, armadilha. Armadilha. Serão colocadas diante de nós armadilhas. Serão feitas armadilhas. O que é que o Davi estava a querer dizer? Enquanto ao seu reinado, haviam inimigos que faziam armadilhas para que ele fosse capturado, para que ele caísse, para que ele fosse derrotado. Armadilhas, ciladas, irão ser agendadas para tentar agarrar Davi, capturar Davi, matar Davi. E Davi, durante o seu reinado, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele foi tentado. Quantos sabem isso? E caiu. Foi tentado. Esteve sujeito às mentiras dos homens. Esteve sujeito às calúnias, à corrupção. Só mais 10 minutos. Davi era um homem que não tinha paz em todo o tempo. Em todo o tempo Davi não teve paz. Era um homem sábio, cuja o reinado foi entregue das próprias mãos de Deus, através do profeta. Este homem, muitas riquezas, muito poder. No entanto, Salmo 149, versículo 9, ele expressa: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Guarda-me, independentemente do homem que eu sou em ti, das riquezas, da fortaleza, dos poderes que tenho. Guarda-me todos estes laços. E nós estamos assim. Nós podemos cair nessas ciladas. Mas o que é que os laços, o passarinheiro quer, esta palavra, na sua profundidade, no seu significado, quer trazer à nossa vida nos dias de hoje? As tentações.
as armadilhas que o diabo faz para nós cairmos nas tentações, as ciladas que o diabo provoca, os sofismas que o diabo coloca na nossa mente. Tumba, já está um sofisma, uma distorção da verdade, para que nós possamos nos desviar do Evangelho, desviar do ministério, desistir do ministério. Muitos dizem, escuta, muitos dizem, não, Deus, olha um sofisma muito utilizado pelo cristão. Olha um sofisma muito utilizado por um cristão. Estou a orar a Deus para deixar de servir. Estou a orar a Deus para saber se é para servir ou não. Desde quando, meu Deus do céu? Desde quando é que é preciso orar para decidir se vou servir ou não? Já é mandamento, já é obrigação. Aliás, não é uma ordem, é identidade. Nós não somos levados por uma ordem. Não é uma ordem, faz parte. O cristão que é cristão já incorpora o espírito de obediência, já é obediente. Já não faz porque decide, faz porque é. Não, bugou agora. Bugou. Ele não faz porque decidiu-se fazer. Ele faz porque é. Porque é cristão. Porque é cristão ele se dá. Porque é cristão ele morre. Escuta, ao ponto dos cristãos morrerem, não era porque eles queriam fazer, é porque eles decidiram fazer. Eles decidiram ser. Não é o ser, não é o fazer, é o ser é que nos leva a fazer. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. Está a entender? E há ciladas que são feitas na nossa vida. As armadilhas são colocadas para você se zangar, para você se chatear. Existem falsidades, sofismas no ar para fazer você desistir. Mentiras, armadilhas em que você cai. Efésios 6:11, vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quando vier o dia da provação, o dia do desafio, o dia em que vocês precisarão mostrar realmente quem vocês são em Cristo, vocês possam revelar. Tentações virão sobre ti, inclinações virão sobre ti. Serás tentado, serás inclinado a mentir, a murmurar, a caíres no pecado da fornicação, que é poucas vezes falado aqui, mas é uma realidade existente no corpo de Cristo. O pecado da fornicação. Homem e mulher que se juntam fora do casamento para terem relações sexuais à luz da palavra é considerado pecado. Decida ser, depois fazer. Decida ser marido e mulher para depois poder colher. Tentado, inclinado a ser desonesto nos negócios, nas empresas. Fugir às finanças, segurança social, para tentar ganhar mais, esquecendo daquilo que diz o Salmo 127, que o Senhor abençoa enquanto os que amam dormem. São estas as armadilhas. Primeiro, o terremoto que quer engolir os seus filhos, o fogo que traz aflição, o leão, forças demoníacas malignas, a opressão maligna e a armadilha, são as inclinações e as tentações. Entretanto, à luz de conclusão, eu quero te dar uma garantia nesta manhã. Da mesma forma que iniciei, irei concluir. Deus está conosco. Venha ao terremoto. Deus está conosco. Venha a água. Deus está conosco. Venha ao fogo. Deus está conosco. Venha ao passarinheiro, à armadilha. Deus está conosco. Em todas elas nós iremos vencer. Em todas elas nós iremos vencer. E eu quero que você meta no seu coração isto. A única garantia, a única alternativa, escute, em meio a essa provação, terremoto, água, fogo, laço, passarinheiro, seja o que for, a única garantia da sua vitória não está no livro de autoajuda, não está no culto XPTO, não está na parede preta, não está no templo X, comunidade YZ, não está no Brasil, não está em Portugal, nem está em Marte, está no Senhor. Está no Senhor. Escute, não é um, não é dois, não é três, não é quatro, nem é 10 pessoas que eu já ouço dizer: eu vou emigrar, vou voltar para o Brasil, vou para a Inglaterra, vou fazer viagem, vou para ali, vou trabalhar para lá.
E não me venham dizer, pastor, mas você não passa por isso. Já passei 12 anos por provação, aflição, desespero, sem muita condição para viver. Só Deus sabe. Graças a Deus, Deus proveu. Usou os meus sogros, os meus pais e as circunstâncias da vida para nos prover. Mesmo com isso, não deixámos de servir ao Senhor. 12 anos de prova. E muitas vezes a justificação que nós damos e a alternativa para a nossa tranquilidade, para a nossa alternativa, a solução para o nosso desespero, para a nossa aflição, para o terremoto, para o passarinheiro, está a emigrar e para ali, para lá. Não! A garantia da nossa vitória está somente no Senhor. Não é, se existe uma localização geográfica onde está a sua salvação e a sua segurança, sabe qual é as coordenadas de GPS? É o céu, é a eternidade. Aleluia, é aleluia, é aleluia. Ok, então peça a Deus para levar já a sua vida. Porque será o único momento geográfico, a única localização GPS que trará segurança à sua vida e esperança total. E total paz eterno será na vida eterna. Enquanto aqui estiver, você terá que saber viver na provação. Já dizia um pastor que eu conheço, batalha não é batalha, assim não vier às provas. E diz assim o corinho, posso cantar? É só um bocadinho. Todos. Olha. Hoje estou mais para a aula direita, ali os assembleantes. Então a garantia, meu irmão, diz assim, a minha garantia. A garantia da minha vitória. Em meio ao terremoto, em meio aos tsunamis, em meio ao fogo, em meio às provações desta vida, em meio às armadilhas de Satanás, à tentação, ao pecado, às inclinações, é o Senhor Jesus. Amém. Salmo 124. Escuta, agora pode subir. Salmo 124:1. Se não fora o Senhor, escuta, se não fora o Senhor, meu Deus, que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. O que é que David está aqui a dizer? Está a dizer que é a certeza, é a convicção, é plena que eles vencerão todas essas tribulações. Se não fora o Senhor, ou seja, eu venci todas essas provas, eu venci todas essas inclinações, eu venci. Meu Deus. E estas palavras de Davi estão espelhadas em Romanos 8. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus! Deus é contigo, meu irmão. É a nossa garantia daquilo que vem. Ó, tu vais encarar o terremoto assim, peito feito. Faz assim, peito feito para mim. Vem. Sim, biquinho do pé, né? Você não tem que fazer isso para a sua esposa, para os seus filhos. Não, para os seus... Não, para o capeta. Vem, peito feito. Vem às provas que o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco no terremoto. Estará conosco nas águas. Estará conosco no fogo. Meu Deus. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor faz um trem, um negócio, um bagulho, só para quebrar o gelo. Fala, meu Deus, um negócio daqui, um trem. Agora quando tocar a trombeta, toda a malta tem que adorar, tem que se ajoelhar. Com Deus ao nosso lado, ajoelhar a este trem, este negócio, nem pensar. Toca a trombeta dos bombeiros. Toca a trombeta. Quem é que não se ajoelha? Não se ajoelharam? Aquece a fornalha quantas vezes mais?
ao ponto de os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego exterminados. Mas como é que é possível? Deus... Estão ali, 1, 2, 3, e o quarto é diferente. O quarto é um... Meu Deus! Eles saíram... Não sei, eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego não saíram dentro da fornalha andando, saíram desfilando. Como é? Deus está connosco, parceiro. Aqui na área que está connosco é o meu Deus. Deus está consigo, meu irmão. A determinada altura, Jonatas tem uma batalha feroz contra os seus inimigos. Jonatas tem uma batalha feroz contra os inimigos. E o cara está, meu Deus, e agora? De repente, tudo estremece. Mas calma lá, uma placa tectónica, você sabe o que é uma placa tectónica, ok? Que tem vários quilómetros de distância, quadrados, digamos assim. É uma placa grandona, que com outra placa que faz assim. E eu deduzo, por providência de Deus, escuta, Deus percebe geologia, geografia, disso tudo. Aquela batalha de Jonatas e os seus inimigos se deparou em meio a uma divisão das placas tectónicas, onde os inimigos estavam naquela que se moveu e a de Jonatas não moveu. Escuta, Deus estava naquele lugar. Os inimigos de Jonas foram engolidos pelaquela brecha, foram engolidos, como Davi fala, engolidos pelaquela fenda que se abriu o terremoto. E o exército de Jonatas, stay cool na margem sul. Deus estava com Jonatas. Deus estava com Daniel. Ah é? Estás a orar? Não era permitido orar, não é? Então, cova dos leões. Ao contrário daquele senhor que ficou sem o braço. Deus estava com Daniel. E Deus vai estar contigo na cova dos leões. Deus vai estar contigo. Nenhum leão vai provar. Aliás, como a música diz, os leões jejuam, não é? Qualquer coisa assim. Os leões fazem jejuar. Com Deus connosco, até os nossos inimigos jejuam. Sozinho no seu carro, ou frente à tela do seu computador ou do seu telemóvel. Você está a fazer zapping, meu irmão, você sabe o que eu estou a falar. Aquela imagem tentadora e aquela tentação, inclinação para clicar www. Você sabe o que eu estou a falar. Com Deus ao seu lado, você vai ter força para resistir. Já você não vai digitar o tal site que você costumava ver. O seu zapping que aparece, o organograma, não é como se chama aquilo que gera o Instagram para aparecer determinadas coisas, falaram há tempo de tempo. O algorítmico vai mudar. Ontem o algoritmo dizia só para injetar você com aquelas imagens porque era aquilo que você mais via. E aquilo aparecia. Mas com Deus ao teu lado, Deus vai fazer um negócio, um trem, um esquema. Meu Deus, vai fazer algo que vai mudar o algoritmo e você vai assistir. Então somente aqueles que creem que Deus está conosco, que está consigo, fiquem de pé. There's no prison